Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos dar início a uma nova série. Vamos falar a respeito dos 12 apóstolos. 3 textos bíblicos falam a respeito do chamado desses 12. E o texto que nós vamos ler está lá em Mateus 10, dos versículos 1 ao 4, e a palavra de Deus diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pois bem, nessa nova série nós vamos falar a respeito de cada um desses 12 discípulos. Vamos falar a respeito da vida de cada um deles e aquilo que a tradição cristã fala a respeito de cada um deles. Pois bem, o primeiro discípulo a ser tratado, o primeiro apóstolo que nós vamos falar é Pedro. A Bíblia vai falar muito a respeito de Pedro. Ele é o principal dos apóstolos. Ele, aqui no texto bíblico, aparece em primeiro lugar e por isso nós vamos começar falando a respeito dele. Pois bem, Pedro, esse nome no grego ele significa pedregulho ou rocha. Pois bem, Pedro era um pescador. Ele era filho de João, irmão de André. Ele era casado e a sua esposa o acompanhava em suas viagens. E isso está escrito lá no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 14, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 5. A Bíblia nos mostra e dá a entender que Pedro ele não foi educado religiosamente. Ele também possuía um forte sotaque da região da Galileia. Você muito provavelmente já leu no Evangelho de Mateus, no versículo 73 do capítulo 26, quando o sotaque de Pedro denuncia a sua origem. Pois bem, o fato de Pedro ser citado aqui em primeiro lugar não aponta simplesmente uma ordem de nome. Ele exercia uma liderança entre os discípulos e foi assim também no exercício da sua função de apóstolo frente à igreja. Pedro também fazia parte de um grupo daqueles que eram mais próximos de Jesus. Pedro, João e Tiago, esses 3 formavam aquele círculo mais íntimo que caminhava mais próximo de Jesus. Pedro, ele é muito lembrado por contradizer Jesus no momento em que Jesus disse que os discípulos não o negariam. Você possivelmente conhece essa história. Pedro se levanta e ele vai dizer: Senhor, nós nunca te negaremos. Mas nós sabemos, a história bíblica conta, que Pedro acabou negando Jesus. E após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus então novamente tem um diálogo com Pedro. Ele está à beira do mar da Galileia, Pedro e os demais discípulos estão pescando e Jesus então aparece ali. E naquele momento, após ter ressuscitado, Jesus chama Pedro e restaura o ministério de Pedro. Jesus, naquele momento, chama Pedro e incumbe ele, e dá a ele uma incumbência muito nobre. Jesus diz a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, como eu disse anteriormente, ele foi uma das colunas da igreja. Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9, que Pedro, ele era uma das colunas da igreja. Em uma das viagens de Paulo, então, a Jerusalém, Paulo vai conversar com essa coluna da igreja, que era Pedro. Pedro, ele escreveu a primeira carta, ele escreveu a segunda carta e possivelmente também o Evangelho escrito por Marcos. É um relato, reflete os ensinamentos de Pedro.
A literatura cristã vai dizer que Pedro possivelmente morreu por volta do ano 65. E o martírio de Pedro acontece de uma forma sui generis, porque Pedro ele é condenado à crucificação, assim como o Mestre Jesus. Mas ele se recusa a ser crucificado como Jesus e ele pede então que ele seja crucificado então de cabeça para baixo. A literatura também diz que Pedro estava em Roma no dia ou no momento do seu martírio, e quando ele sabe que vai ser martirizado, quando ele tem essa informação, ele tenta fugir da cidade. E a tradição diz que na porta da cidade ele encontra com Jesus, e Jesus fala para ele: "Para onde você vai?" E tal questionamento, então, segundo essa literatura cristã, faz Pedro dar meia volta e ele, então, volta para a sua casa, volta para o lugar onde ele estava e no seu coração, então, ele aceita aquele martírio. Meu irmão, minha irmã, a grande lição que aprendemos com Pedro, o grande testemunho que esse homem nos deixa é o testemunho da dedicação. Ele era um homem de fé, um homem que ardia pelo Evangelho. Ele era sim um homem imperfeito, um homem impulsivo e muitas vezes até arrogante, mas esse homem, na sua imperfeição, quando se deixou ser usado por Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo e que foi um dos maiores nomes do cristianismo, Pedro nos mostra que mesmo na nossa imperfeição, mesmo nas nossas peculiaridades, nós podemos ser leais e ousados no testemunho do Evangelho. Ao olhar para a vida de Pedro, ao olhar para a minha e para a sua vida, eu e você, nós podemos e devemos ser inspirados por esse grande homem de Deus. Eu e você precisamos nos lembrar que somos chamados para viver, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu e você somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas, sendo obediente a tudo aquilo que Ele já nos instruiu a respeito da palavra dEle. Aquilo que está no coração do nosso Senhor Jesus foi transmitida para mim e para você, para que nós possamos caminhar então em obediência, em fidelidade e em amor ao nosso Senhor. Na próxima semana, nós vamos falar a respeito da vida de André, o irmão de Pedro, e vamos falar também a respeito de Tiago. Nos vemos na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as atualizações do Pedra Angular e das demais programações da Igreja Batista Alameda. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.